manas e manos, tudo bem com vocês? Nesse mundão velho sem porteira tem muita bizarrice, não tem? Pois é, quanto mais eu descubro, mais coisas eu tenho para descobrir e mais coisas eu gostaria de não ter descoberto, porque tem algumas coisas assim bizarras que era melhor nem ter ficado sabendo. Tipo, as pessoas na época vitoriana que perderam seu nariz por falta de higiene e por vaidade. Como assim? E tem também aquela cantora do Urupuaba que é um experimento nazista. Ou ainda ficar sabendo que os Minions, na verdade, foram inspirados numa história macabra. Mas tem algumas notícias que são bizarras, mas são legais. Como conseguir uma herança aí, milionária de uma condessa. Mas como conseguir isso que é o problema. Este é o problema, eu duvido você ter coragem. Quer saber como? Fica até o final que eu te conto. Vamos ao primeiro fato bizarro deste vídeo, que eram as pessoas que perdiam seus narizes na época vitoriana. Durante esse período, o Império Britânico chegou no seu auge, com desenvolvimento industrial, expansão do Império Colonial, evolução da política interna, tornando-se uma hegemonia europeia. Mas também é um período muito conhecido pela pouca ou nenhuma higiene das pessoas. Que era um fedozão só e não era entre as classes mais pobres só não. Era assim, todo mundo, é verbare na caatinga. E daí a gente já dá um passo para poder entender esse fato bizarro das pessoas ficarem sem os seus narizes. Que aconteceu principalmente entre as pessoas mais ricas. Mas por quê? Nesse período, o açúcar era a bola da vez. Só que era uma iguaria muito cara, porque ela era importada do Oriente. Existiam taxas altas, obviamente, porque isso vinha de longe, era muito custoso. Só quem poderia pagar pelo açúcar eram as pessoas que tinham dinheiro. Você consumir açúcar era tipo status naquela época. Nossa, fulana, você tem açúcar em casa? Sim, quer mais açúcar no seu chá, querido? Quero. Ai, toma aqui, um quadradinho de açúcar. E esse consumo exacerbado de açúcar, junto com a falta de higiene bucal, a falta até de conhecimento sobre os perigos do açúcar, fez o quê? Os dentinhos começaram a ficar podres, começou a dar um monte de cárie na galera e eles começaram a perder os dentes. Como os ricos não queriam ficar com aquela aparência de gente sem dente, que a boca fica murcha, e além disso atrapalha na fala, então eles começaram a pagar para colocar dentadura. Inicialmente se colocava ali uma dentadura de marfim de hipopótamo, mas esse não era o ideal, não ficava ali aquela estética bonita. Então eles começaram a comprar os dentes das pessoas mais pobres. Sim, virou um negócio. Se você tivesse os dentinhos bons, você poderia vender os seus dentes para os ricos. Mas o número de fornecedores, de pessoas dispostas a vender os seus dentes, não era tão grande assim. E aí isso abriu margem para um outro comércio, pior ainda, querido, que era cutucar o túmulo dos defuntos para poder roubar cada dentária deles. Nem na morte a pessoa tem paz. Pois é. Então virou um comércio disso. Algumas pessoas se especializaram, é isso, lei da oferta e da demanda. Peraí, deixa eu arrumar um emprego para mim, vou ali, abrir um túmulo e arrancar os dentes do defunto. E aí você vendia para algum dentista, você vendia para um ferreiro, um marceneiro, porque naquela época qualquer pessoa era dentista, na verdade, né? Um farmacêutico, um químico, qualquer um fazia qualquer coisa. E aí você vendia porque essa pessoa montava lá uma dentadurazinha lá para quem pudesse pagar. E é daí que vem aquela expressão dente de Waterloo, tá ligado? Não tá não? Vou te contar o que é. A Batalha de Waterloo aconteceu em 18 de junho de 1815 e ficou conhecida como a derrota final de Napoleão Bonaparte. Neste lugar onde ocorreu essa batalha, que ela foi muito grande e muito sangrenta, haviam pelo menos 50 mil corpos de soldados que já estavam mortos ou já estavam ali na beirinha de ir de arrasta pra cima, já tava agonizando já. O que a galera do tráfico do dente fez? A galera já tava esperta, eles já ficavam esperando ali, próximo ao local de batalha, para poder ir lá pegar dente da galera. E foi assim, um arranca-dente em atacado. Deu para fazer exportação dentária.
um container. Quando você acha que você já viu de tudo, né? Vem a Tamires e te conta mais alguma coisinha. Pois é, mas Tamires, você tá falando até agora de dente. O que isso tem a ver com a pessoa perder o nariz? Calma lá que nós vamos chegar nisso. Naquela época, o que estava acontecendo também? Uma epidemia de sífilis. E como sabemos, essa doença na fase terciária causa uma infecção muito grave. E um dos sintomas da sífilis em estágio avançado é a destruição dos tecidos moles do corpo, inclusive o nariz. Ou seja, a pessoa estava com sífilis naquela época, não tinha conhecimento médico ainda o suficiente para poder tratar, e a doença ia comendo a pessoa viva e uma das partes que ia embora era o nariz. Com essa coisa de pega dente de defunto, pega dente de não sei quem, sem saber a procedência e sem fazer a higiene correta, começou a passar sífilis de um para outro. Era do defunto, era do outro lado, o tiozinho que você comprou na barraquinha, era de não sei quem. Então os ricos acabaram se danando nessa parte, porque eles só queriam ter dentes, mas eles ficaram com dente, mas ficaram sem nariz. Porque não sabia se o doador era contaminado com a doença ou não, né? E para acabar de piorar, os médicos foram fazer cirurgias plásticas para reconstituir os narizes. Aí você pensa, né? Fazia o que dava na cabeça. Uma das formas que eles utilizaram para fazer essa reconstituição estava num livro de medicina indiano, que consistia em tirar o tecido da testa e reconstituir no nariz. Aí já tentava arrumar aqui e estragava aqui. E tem outra também que é mais bizarra, que o médico fazia um corte no braço da pessoa e juntava com o nariz. Aí a pessoa ficava desse jeito aí, ó, por algumas semanas, até o tecido se reconstituir. Nesse procedimento, o alfaiate construía uma engenhoca que prendia o braço em uma posição favorável a essa união. Aí a pessoa ficava desse jeito. E aí levava alguns tempos para se reconstituir. Se deu certo ou não, não sei. Não tem nenhuma foto que comprova isso. Enfim, mas que é muito bizarro, com certeza é. Quer ser herdeira, minha filha? Sou rica! Quantas vezes você já falou esse ano, meu Deus do céu, eu queria tanto ser herdeira? Pois é, tem uma herança esperando por você lá em Paris, bora! É coisa simples pra você conseguir. É só você ficar um ano no mausoléu de uma condessa velando o corpo dela. Só que tem um problema, vou te contar. Primeira coisa, quem é essa condessa? Marie Elisabeth d'Hermidoff era uma condessa que viveu no século XVIII. E ela era conhecida por ter uma beleza deslumbrante e também por ter um ar muito misterioso. Ela era descendente da família d'Hermidoff, de origem russa, que era muito poderosa e muito rica, que acumulou a sua fortuna através do comércio de ferro, exportação de peles e iguarias. Alguns envolvem Elizabeth até nas lendas de vampiro, falando que ela teve um encontro com Vladislav, o famoso Drácula, né? E ele teria mordido ela e transformado ela numa vampira, mas tão enigmática quanto a sua vida foi a sua morte, que ocorreu em 1818. Elizabeth foi enterrada no cemitério mais famoso de Paris, o Père Lachaise, onde tem mais de 1 milhão de pessoas enterradas, inclusive pessoas muito famosas, como Jim Morrison, Oscar Wilde e Edith Piaf. Mas o mausoléu da Condessa não tem como você chegar lá no cemitério e não ver, não, porque ele é o mais suntuoso, ele é enorme, ele parece uma mansão no meio do cemitério. E ele é repleto de simbologia vampirística. Ele possui a inscrição 888, que é associada aos vampiros, pelo 8 ser o símbolo da eternidade. Também tem esculpido no seu túmulo rostos de lobos, que é um outro animal noturno também frequentemente ligado à mitologia dos vampiros, né, Jacob? Tem imagem de morcegos, que aí não precisa nem explicar, né? O mausoléu ele é enorme, com várias câmaras internas. E aí já não bastasse a mulher ter uma mansão no pós-morte, ela ainda quis causar. Os jornais da época que Elizabeth morreu disseram que ela deixou a sua herança sem dono. No entanto, havia uma cláusula no seu testamento que dizia que a pessoa que dormisse em seu mausoléu durante 365 dias e 365 noites, ou seja, por 1 ano, seria o herdeiro da sua milionária fortuna. E você acha que alguém tentou? Claro que sim, mon amor. Todo mundo querendo um din-din. Desde então, muitas pessoas vão lá e ficam dentro do mausoléu para poder tentar conseguir essa herança. Só que
todas essas pessoas que tentaram não chegaram aos 365 dias, ficaram por poucos dias. Muitas enlouqueceram, outras saíram correndo, apavoradas, enfim, não deu certo. E alguns relatos dizem até que não adiantava nem a pessoa se alimentar estando lá dentro, porque o lugar te sugava tanta energia que você ficava enfraquecido, que nada te saciava. As últimas tentativas de conseguir essa herança foram nos anos 80, até que a prefeitura de Paris proibiu as pessoas de irem pra lá no mausoléu, no cemitério, fazer isso. Pra evitar aglomeração, já tava dando buchiche demais, já tava dando problema demais, e é um local turístico, então já tava virando bagunça, eles pararam com isso. Enfim, o que dizem que o dinheiro tá com a prefeitura de Paris e ninguém recebeu por isso. Mas agora também ninguém fala mais sobre isso, né? Prefeitura de Paris, eu quero o relatório aqui na minha mão, porque eu quero saber dessa informação direitinho, por gentileza. Essa fortuna, ela é de 5 milhões de rublos, que seria o equivalente a mais ou menos 274 mil reais. Deu uma brachada. Fica 365 dias lá no lugar, sem comer direito, dormindo mal. 270. Se fosse 5 milhões de reais, a gente até pensava. Acho que eu vou tirar meu nome da lista, não sei você. Eu dei uma desanimada depois de fazer a conversão. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl. Desculpa, gente. Pelo amor de Deus, se você nunca dançou ao som de ABBA, você está vivendo errado. Eu sou dos anos 90 e eu adoro esse quarteto, acho eles maravilhosos. Saudades do que a gente não viveu na discoteca. Mas existe um fato bizarro envolvendo um dos integrantes do grupo ABBA. Frida Lindstad, que é uma das cantoras do grupo ABBA que tem nacionalidade norueguesa e sueca, na verdade, é fruto de um experimento nazista. Não, você não ouviu errado, é isso. Ela é um experimento nazista. A questão foi o seguinte, lá para 1935, antes mesmo de eclodir a Segunda Guerra Mundial, os nazistas tiveram a ideia de criar uma fábrica de bebês arianos. O intuito era aumentar a taxa de natalidade de crianças com raça pura ariana, para propagar o que eles diziam como ser o melhor gene. Então eles pegavam mulheres que eram voluntárias ou não, então em alguns casos elas eram obrigadas também, em outros casos elas eram voluntárias, e essas mulheres tinham que se relacionar com oficiais nazistas para produzir os bebês que seguiriam os padrões idealizados pelos nazistas. Geralmente loiros de olhos azuis com alta estatura, que era o que eles mais desejavam. E Frida foi um desses bebês. Nascida em 15 de novembro de 1945, um adendo que ela faz aniversário junto comigo. Ou seja, ela nasceu no ano do término da guerra. E ela foi criada a partir da união de Signe Lindstad, que era norueguesa, e do sargento alemão Alfred Haas. O programa Lebensborn, além de fabricarem bebês, eles também sequestravam crianças dos países invadidos pela Alemanha que tivessem padrão desejado por eles, para fins de germanização. Ou seja, eles ainda, além de tudo isso, além de fabricar o bebê, eles sequestravam crianças que, olha, essa tem um padrão que a gente quer, vamos trazer aqui pra nós, vamos aculturá-lo na forma alemã, e assim a gente vai perpetuar a raça pura ariana. E aí, quando a Alemanha perdeu a guerra, o pai de Frida teve que voltar com o rabinho entre as pernas e se esconder lá nos cafundós da Alemanha, e a mãe dela permaneceu na Noruega, mas enviou a filha pra Suécia para ser cuidada pela avó materna. Até mesmo porque, no pós-guerra, as crianças que eram fruto desse experimento não eram bem aceitas pelos países que haviam sido explorados pelos alemães, né? Assim como qualquer outra pessoa que tivesse sido aliado da SS, dos nazistas, eles não eram bem vistos. Então, a mãe dela fez isso com forma de protegê-la e enviou para a avó na Suécia, para que ela não sofresse nenhum tipo de retaliação por ser uma bastarda da SS. E aí você pensa que loucura, né? Você ser fruto do experimento nazista. Algumas mulheres, por terem muitos filhos, ou seja, nossa, você tá perpetuando mesmo a raça que a gente quer, elas eram condecoradas, ganhavam medalhas e tudo. Era uma loucura mesmo, uma fábrica de bebês. Ela pelo menos soube ainda da sua origem, nem sei se é bom ou se é ruim, pra falar a verdade. Mas algumas pessoas cresceram sem saber que elas eram frutos disso, às vezes sem saber quem era o pai, sem conhecer, e assim vai. Bizarro.
E o quarto e último fato bizarro deste vídeo é sobre os Minions amarelinhos, fofinhos do filme Meu Malvado Favorito. Pois é, existe um fato bizarro a respeito dos Minions, que na verdade a origem para a inspiração da criação desse desenho eram crianças judias que haviam sido sequestradas pelos nazistas e eram escravas e serviam de experimentos em campos de concentração. E um desses experimentos consistia em utilizar um capacete pesado de metal, no qual elas ficavam ali passando calor o tempo todo com aquilo pesado na cabeça, e isso atrapalhava o seu crescimento e, além disso, a sua fala. Que aí é o que lembra muitos Minions que falam embolados, são pequenininhos, baixinhos. Pois é, bizarro, né? Mas o mais bizarro sobre isso é o fato disso ser uma mentirada do caramba inventado pelo pessoal e jogado na internet. Isso foi compartilhado milhares de vezes e muitas pessoas não procuraram fontes seguras para saber a verdade de fato. Só compartilharam e isso se alastrou pela internet toda. O boato teve origem numa publicação feita no Facebook por um chileno e ele mesmo desmentiu depois, falando que ele tirou isso do... E logo depois ele postou falando que aquilo era um experimento que ele tinha feito para saber o quanto que as pessoas iriam se envolver com aquele post, quantas vezes elas iriam compartilhar sem procurar realmente saber a verdade. Então assim, ele inventou um boato para poder fazer um experimento. Mas o post dele falando que aquilo ali era um experimento, que ele tinha lançado uma mentira, foi compartilhado só 20 vezes. Ou seja, as pessoas, ao invés de propagarem depois a verdade, ninguém teve coragem de ir lá fazer isso. A propósito, essas são fotos de mergulhadores no início do século XX. E só. E ele pegou, criou uma fanfic e o povo caiu matando em cima, compartilhando. Os Minions do filme continuam sendo fofinhos. Você pode continuar amando eles. Não tem nada de ruim, nada de macabro que envolve os Minions. O próprio autor do filme falou, não, gente, não me inspirei em nada não. É coisa que eu tirei da minha cabeça mesmo. Ou seja, pode continuar amando os Minions, achando eles fofinhos. Só cuidado com a fake news do Zap Zap, por favor. Porque bizarro mesmo é ficar compartilhando as coisas sem procurar a fonte real. Isso é bizarro, compartilhar fake news. E por hoje é só, manas e manos. Mas vou lembrar a você que ainda não é inscrito aqui no canal Polímata, deixa de ser muquirana, se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda muito a trazer mais conteúdos para vocês. E se gostou desse vídeo, deixa aqui o like também. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para outras pessoas. E já me conta aqui nos comentários quais desses fatos bizarros te surpreendeu mais. Nos vemos na próxima.